Olá, galera do Vem Aprender! Tudo bem aí? Já estamos entrando na reta final desse nosso ano letivo diferente, aqui pela TV Educativa de Ponta Grossa, a TV da nossa cidade. Está sendo um aprendizado muito importante para todos nós da educação, da TV e para vocês também. Estamos enfrentando com coragem e com inteligência este grande desafio, não é mesmo? Estamos aprendendo de uma forma nova, conhecendo mais professores, estudando em casa, com apoio da família e dos professores da sua escola e CEMEI. O aprendizado de vocês aí de casa é a realização final de um grande trabalho feito de maneira coletiva. Mais uma vez, obrigada pela sua dedicação e parabéns a vocês e a toda a grande equipe da TV e da educação. E é claro, continuamos recebendo as mensagens, fotos e vídeos do pessoal aí de casa. Olha só estas imagens! Obrigada, pessoal! Vocês enchem de orgulho nossos professores e professoras. Parabéns! Chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Sou eu aqui, professor Haroldo Júnior, mais uma manhã para estudar a língua portuguesa junto com vocês, aí o pessoal do 4º e do 5º ano. Estão animados? Hoje já é quarta-feira e nós estamos aqui para mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito as aulas de ontem e de antes de ontem para que a gente possa continuar. Vamos lá dar sequência para a nossa aula hoje? Olha só, o que nós vamos precisar para a aula de hoje? Aquilo que nós já estamos acostumados, né? O caderno para fazer as anotações quando o professor solicitar, o lápis sempre bem apontado para não ter nenhum imprevisto, né? De ficar sem ponta, perder tempo apontando. Então vamos lá, sempre agilizar as coisas. E a borracha, porque errar faz parte, né? A gente acontece, errar, tem que dar uma apagadinha ali, então a borracha é sempre importante também. O nosso cabeçalho, né, a data de hoje, dia 16 de dezembro de 2020, está acabando o ano, hein, pessoal? Aula de língua portuguesa. E quais serão os objetivos da nossa aula hoje? Vamos conhecer o que é que nós vamos trabalhar durante a nossa aula de quarta-feira? Primeiro objetivo, ler, compreender e interpretar, em colaboração e com autonomia, textos do gênero narrativa, aquele gênero textual que nós já trabalhamos na segunda-feira, que nós revisitamos na segunda-feira e que vocês já vêm trabalhando desde outros tempos e outras aulas, né? E também, gente, nesta aula de hoje nós vamos reconhecer os pronomes possessivos e demonstrativos e suas funções no texto. Nossa, professor, que difícil! Pronomes possessivos e demonstrativos, isso acaba atrapalhando um pouco a cabecinha de vocês, pode acabar atrapalhando. Mas nós estamos aqui hoje para esclarecer as dúvidas que possam surgir. Então, prestem bastante atenção que isso é fundamental para compreender o texto e seguir sempre aprendendo. Vamos lá?
retomando aquilo que nós vimos lá na segunda-feira, né? Quando nós estamos trabalhando com gêneros narrativos. Olha só, texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens. Muito bem, personagens num determinado tempo e espaço. Ou seja, com quem, quando e onde, né? Geralmente ele é escrito em prosa, ou seja, ele não é um poema, né? E nele são narrados, ou seja, contados alguns fatos e acontecimentos. Ou seja, são coisas que aconteceram com alguém em algum lugar e em um determinado tempo, certo? Alguns exemplos que vocês já viram, né? Os romances, as novelas, contos, crônicas e fábulas. Joia? Até aí, tudo bem, né? E na aula passada, o professor trouxe um texto que era sobre as viagens de Marco Polo. Vocês lembram que o tio e o pai do Marco Polo foram viajar, conheceram um reino distante, depois voltaram, levaram na próxima viagem o menino para que viajasse junto com eles. Então, essa era a história. Lá no final, tinha uma proposta que o professor pediu para que vocês planejassem e escrevessem um texto, que era a tarefa da segunda-feira. E essa proposta era o quê? Escrever um texto contando as histórias que Marco Polo vivenciou, os lugares que ele conheceu, as coisas que ele descobriu, baseados na imaginação de vocês e naquilo que nós estudamos sobre as narrativas. Até aí, certinho, né? Então vocês lembram que ele era um rapaz muito inteligente, um rapaz muito esperto e que o príncipe acabou delegando a ele a missão de ser um embaixador, ou seja, de percorrer por todo o império conhecendo, né? E a proposta era o que ele conheceu, aonde ele foi, certo? Vocês escreveram, enviaram para os seus professores, estou aguardando as produções de vocês, tudo bem? Mas essa história continua. E na aula de hoje, o professor trouxe a sequência dessa história. Vamos conhecer? Olha só, As Viagens de Marco Polo, parte 2. Vou começar falando da Armênia. Há duas Armênias, a maior e a menor. A Armênia Menor é governada por um rei, súdito do grande Khan. O país fica numa região muito rica, tem numerosas vilas e uma importante cidade portuária, onde são comercializados tecidos preciosos e especiarias. Muitos mercadores de Veneza e de outros lugares vêm até aqui para fazer seus negócios. Falarei agora da Armênia Maior. A Armênia Maior ocupa um grande território e nela se fabricam tecidos de algodão. Tem também as melhores fontes de água natural. No verão, os tártaros vêm para cá por causa das boas pastagens para o gado. Mas no inverno faz muito frio e eles procuram uma região mais quente. Ao norte, a Grande Armênia faz fronteira com a Geórgia. O rei é súdito do grande Khan. A seda é produzida em grande quantidade. Seus habitantes tecem roupas de ouro e seda e vivem do comércio e do artesanato. Nos confins da Geórgia há uma imensa fonte natural de óleo, tão grande que se podem encher 100 navios de uma só vez com ele. Esse óleo não é bom como alimento, mas é bom para ser queimado. Vou falar agora de Bagdá. Bagdá é muito grande. A cidade é cortada por um grande rio com tráfego intenso de navios com mercadorias. Aqui são produzidas diferentes coisas com seda, ouro e brocado, e lindos tecidos ricamente bordados com figuras de animais e pássaros. É a maior e mais nobre cidade da região. Falarei agora da Pérsia, um país muito grande, que já foi poderoso, mas agora se encontra devastado pelos tártaros. Aqui se encontram ótimos cavalos e os melhores jumentos do mundo,
rápidos e fortes. Nas cidades vivem muitos comerciantes e ótimos artesãos, que produzem tecidos de ouro e seda de diversos tipos. Há plantações de algodão e abundância de cereais e frutas variadas. A cidade de Yazd também pertence à Pérsia. É uma bela cidade, com grande comércio, onde é produzida uma seda muito delicada. Ao deixar Yazd, viaja-se por 7 dias por extensas planícies e muitos bosques, com perdizes e codornas. Por ali é praticada a falcoaria, caça com falcões treinados. Há também burros selvagens, criaturas muito bonitas. No final desse tempo, chega-se a Kerman, reino que possui uma grande quantidade de turquesas, pedras preciosas extraídas das montanhas e muito aço. Os habitantes fabricam armaduras de guerra com muita habilidade. Suas espadas e arcos são muito bem feitos. As mulheres produzem bordados maravilhosos, em diferentes cores de animais e flores. A planície de Kerman estende-se para o sul, passando por riachos e tamareiras. Nas montanhas vivem os melhores falcões do mundo. Então, pessoal, vejam só, esta é uma narrativa vinda do próprio Marco Polo, ou seja, há uma mudança na maneira com que a história é contada. Lembra aquilo que nós já estudamos nas outras aulas? Que o narrador pode ser um observador, que foi o que aconteceu no primeiro texto da aula passada, ou ele pode ser um personagem, ou seja, a pessoa que viveu aquele acontecimento, né? Então aqui é o próprio Marco Polo quem está contando. Olha só quando ele diz assim, ó, falarei agora da Pérsia, ou seja, sou eu mesmo quem estou falando. Então por isso aqui é uma característica dessa narrativa que fala, o personagem ali, o narrador, é uma personagem. Então é importantíssimo nós estarmos atentos a esses aspectos. Tudo bem? Outra coisa, isso daqui era o que vocês imaginavam que ele havia descoberto? Vamos pensar, gente, uma característica importante da narrativa. Essa história aconteceu há muitos e muitos anos. Então as coisas que ele iria encontrar certamente não eram coisas muito tecnológicas ou muito evoluídas, porque para a época era aquilo que se podia encontrar. Então, quem colocou lá na produção de texto que ele encontrou esse tipo de coisas, pedras preciosas, ouro, né? Esse tipo de coisa aí, acertou. Mas quem colocou outras coisas e usou da criatividade também está correto, porque a proposta era essa, era usar da sua imaginação para descrever aquilo que Marco Polo havia descoberto em suas viagens. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês as características aí da narrativa. Vamos verificar? Identificando uma narrativa. Olha só, aquilo que nós já fizemos lá na nossa primeira aula. Há um narrador na história? Quem conta a história? Há um narrador, e esse narrador é o próprio Marco Polo, ou seja, aqui é uma diferença, porque na primeira história o narrador era apenas um observador, alguém que não participava da história. Aqui nós vimos que o Marco Polo, a história é dele, então aqui eu posso dizer que o narrador é um personagem. Existem personagens? Quais? O principal aqui é o próprio Marco Polo, mas ele fala de outros reis que eram súditos do grande Khan, então assim existem outros personagens menores, mas que fazem parte da nossa narrativa. Então eu posso dizer que existem personagens também. Está claro em que espaço e tempo a história aconteceu? Sim, a história aconteceu em tempos muito remotos, né? Em várias províncias lá do reino do grande Khan, né? Nós vimos que ele esteve na Pérsia, que ele esteve em Bagdá, que ele esteve na Grande Armênia, na Pequena Armênia, na Geórgia, ou seja, diversos lugares que a narrativa nos mostra. Então nós temos também essa característica presente. Tudo bem, pessoal? Quando a gente começa a analisar os textos
sobre essa ótica, ou seja, de questionando, observando, buscando as informações, nós começamos a compreender melhor as informações e os textos que a gente tem acesso. Tudo bem? Isso é importante, pessoal, que vocês pratiquem bastante a leitura, porque é com a leitura que nós vamos descobrindo o mundo, seja na língua portuguesa, seja nos conteúdos de ciências humanas ou de conhecimentos naturais, então as ciências da natureza. Tudo isso, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E a aprendizagem, o conhecimento é aquilo que ninguém pode tomar da gente. Então, quanto mais vocês lerem, mais ricos de conhecimento vocês vão estar. Então, a sugestão do professor é que, neste fim de ano, vocês busquem a leitura, busquem presentes que estimulem o cérebro, peçam livros, busquem ler. Tudo bem, pessoal? Então, assim, leitura é um bem preciosíssimo. Só que agora nós vamos mudar um pouco o foco da nossa aula, porque até então nós estávamos explorando o texto, conhecendo as informações do texto, tentando identificar coisas que não estavam tão claras, ou seja, nós estávamos interpretando os textos. A partir de agora, nós vamos começar a olhar para a nossa aula com um olhar mais para a gramática, ou seja, para aquilo que faz parte das regras da nossa língua, a língua portuguesa. Vamos lá? Olha só, para a aula de hoje o professor trouxe os pronomes. O que são pronomes? Pronome, gente, é tudo aquilo que é utilizado para se referir, substituir, fazer referência a um nome, a algo ou alguém. Tudo bem? Então, olhem esse pedacinho do texto que o professor trouxe. Ó. Observe o trecho a seguir retirado do texto As Viagens de Marco Polo. Quando ele diz assim: ao norte, a Grande Armênia faz fronteira com a Geórgia. Seus habitantes tecem roupas de ouro e seda. Quando ele usa a palavra seus, olha lá, ao norte, a Grande Armênia faz fronteira com a Geórgia. Seus habitantes. Opa! Seus pertence a quem? Será que ele está falando da Grande Armênia? Ou será que ele está falando da Geórgia? Porque vejam, olha, seus habitantes. Quando nós utilizamos a palavrinha seus, nós estamos utilizando um recurso chamado pronome. Ou seja, este é um pronome de posse, ou seja, está dizendo que estes habitantes pertencem a alguém, são de posse de alguém. Então, por isso, nós chamamos de pronomes possessivos. E são esses pronomes que nós vamos trabalhar. É importante vocês prestarem atenção agora, porque esse conteúdo é fundamental para responder às atividades que vocês têm lá do material complementar. Vejam só. A Grande Armênia faz fronteira com a Geórgia. Seus habitantes, ou seja, eu estou falando da Grande Armênia, porque é dela que eu estou falando. Uma das características é que ela faz divisa com a Geórgia. Ou seja, a Geórgia aqui não é a personagem principal da nossa frase. Então, quando eu uso a palavra seus, eu estou referindo a ela, a Grande Armênia. E quando eu digo ela, quando eu estou falando que a Grande Armênia é ela, eu estou utilizando um outro pronome, que acho que até vocês já viram aí nas outras aulas, que são os pronomes pessoais. Então lembrem, os pronomes pessoais são aqueles que identificam pessoas, né? E os pronomes possessivos são aqueles que identificam o pertencimento de algo a alguém. Para que fique mais claro, primeiro nós vamos preencher um quadro que vai organizar um pouco melhor as ideias na nossa cabeça. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então com o professor? Olha só, então, quando nós pensamos em pronomes, que é aquilo que nós estávamos estudando até agora, nós pensamos que pronome possessivo é a ideia de posse de algo para alguém. Mas isso vai pertencer a quem? Lá nos pronomes pessoais, a gente tem três ordens
né? De pessoas, que são a primeira pessoa. Então isso é importante a gente guardar, que existe a primeira ordem das pessoas, a segunda ordem e a terceira ordem. Olha só, então as pessoas a quem as coisas podem pertencer, elas estão classificadas em 3 ordens. A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Quando eu digo que esta pessoa, a primeira ordem, quando algo pertence à primeira pessoa, eu digo que essa pessoa sou eu. Então guardem bem que a primeira pessoa sou eu. Eu estou falando de mim. Então eu sou a primeira pessoa. A segunda pessoa é tu, ou seja, se a primeira pessoa sou eu, a segunda pessoa é tu. Isso é importante a gente guardar, são regrinhas da nossa língua. E a terceira pessoa? A terceira pessoa vai ser ele ou ela. Então veja, eu estou falando eu, tu, ele ou ela, certo? Então eu estou sempre falando de uma pessoa, ó. Eu sou uma pessoa, tu é uma pessoa, ele ou ela é uma pessoa também. Quando eu falo de uma só coisa, eu estou falando de algo que está no singular, certo, pessoal? Então vamos colar lá. Olha só como que está ficando o nosso quadro, para que vocês entendam que quando nós estamos falando de pronome, para eu não falar sempre o meu nome, eu posso chamar de eu. Eu posso dizer eu comi, eu posso dizer eu estou dando aula na TV, eu sou o professor. Então é um pronome que está substituindo o meu nome, tudo bem? Quando eu digo vou falar tu, eu estou falando de uma pessoa também, que é a segunda pessoa do singular, certo? Então eu digo, ó, tu comeu, tu fez a lição, tu estás triste. Então eu estou falando de uma pessoa, segunda pessoa do singular. Quando eu vou falar da terceira pessoa, eu estou falando ele ou ela. Eu digo, não vou falar sempre, a Maria está com febre, a Maria está com dor, a Maria está doente. Eu posso dizer, ela está com febre, ela está com dor ou ela está doente. Então, quando eu vou substituindo essas palavras por pessoas, eu estou utilizando os pronomes. Tudo bem? Então, ó, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Ou terceira pessoa do singular, ele e ela. Tudo bem, pessoal? Mas e professor? E se eu for falar de duas pessoas? Se eu for falar assim, que eu e a minha amiga estamos doentes, ou eu e a minha amiga estamos falando no celular. Aí nós não temos mais o singular, que aí nós vimos que quando nós temos mais de um, nós chamamos de, certinho para quem falou, plural. Olha só. Então, quando nós temos as pessoas, e essas pessoas são mais de uma, nós vamos ter as pessoas do plural. Então, vamos lá, ó, começar a nossa coluna aqui do plural. Se a primeira pessoa do singular sou eu, a primeira pessoa do plural é nós. Olha só, vamos colar aqui. Ou seja, nós significa que sou eu e mais alguém. Então, é nós. Se fosse só eu, seria no singular. Se eu estou incluído e eu coloco mais alguém junto, então eu chamo de nós. Por exemplo, ó, nós estamos assistindo a aula, ou nós estamos vivendo uma pandemia. Isso significa que eu também estou vivendo, que eu também estou assistindo a aula. Então, a palavra nós é importante nesse sentido, tá? E quando eu estou falando do outro, mas eu não estou incluído, então aqui ó, no plural é tu. No singular é... Perdão, no singular é tu. No plural eu chamo de vós, certo? Vós
estáis doentes, ou eu estou incluindo mais de uma pessoa, mas eu não faço parte. Então aí a gente utiliza esse pronome aqui, que é um pouco menos utilizado na nossa língua, mas que é importante para que vocês conheçam também. E a terceira pessoa do plural eu chamo de eles ou elas. Tudo bem, pessoal? Então, assim, é importante a gente conhecer essa tabelinha, porque essa tabelinha mostra como é que nós vamos utilizar os pronomes para referir às pessoas. Então, esta tabelinha aqui eu chamo de pronomes pessoais. Tudo bem, pessoal? Isso vocês vão estudar muito ainda mais para frente, mas é importante vocês saberem que estas palavrinhas aqui servem para demonstrar e para substituir quando nós vamos falar de pessoas, tudo bem? Então guardem bem, no singular eu, tu, ele, ela, e no plural nós, vós, eles ou elas. Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar. Olha só, pronomes. Estes são os meus melhores amigos. Leia e observe. Meus é um pronome possessivo, ou seja, eu estou falando, é meu, né? Eu estou dizendo, pertence a mim, né? Então, se pertence a mim, nós vamos depois começar a pensar que eu, vamos olhar lá na nossa tabela, é uma pessoa só, né? É a primeira pessoa do singular. Então, tudo isso aí é importante que a gente vá conhecendo. Mas o mais importante hoje na nossa aula é identificar que algumas palavras dão essa ideia de posse, né? E isso nós chamamos de pronomes possessivos. Tudo bem? Olha só, leia e observe. Meus é um pronome possessivo. Pronome possessivo é aquele que se refere a um ser, ou seja, o substantivo, dando ideia de posse, de pertencimento. Vamos para as atividades. Gente, quando eu tenho algo que pertence a mim, eu sou o dono, eu chamo de meu, né? Quando algo que pertence a você, eu chamo do quê? De seu, né? Ou pertence a vós, eu chamo de vosso. Então existe uma série de pronomes aí que nós também vamos estudar mais para frente, na próxima aula principalmente, e que fazem parte dessas classificações. Então olhem só, complete as frases com o pronome possessivo adequado. Vamos pensar junto com o professor. Ó. Eu levo bolsa. Se sou eu. Então a bolsa é de quem? É minha, né? Então eu digo, eu levo minha bolsa, porque a bolsa pertence a mim. Tudo bem? Olhem só, na letra B, tu achaste lápis, olha só, tu, ou seja, pertence a quem? Pertence a tu. Então se é tu, eu digo que tu achaste teu lápis, porque ó, se é tu, então é teu. Se fosse eu, né, seria meu. Certinho, gente? Tá dando para entender um pouquinho? Olhem só, na letra C, nós estudamos. Olhem lá na nossa tabelinha que nós fizemos. A palavra nós é mais de uma pessoa. Então, ó, nós estudamos lição. Se é nós, eu também faço parte. Ó, nós estudamos nossa lição. Então vejam que é importante a gente saber e conhecer os pronomes pessoais, né? Saber se é uma pessoa, se são mais de uma, se está no singular, se está no plural. É importantíssimo a gente observar isso. Ó. Nós estudamos nossa lição. Letra D. Recebi ajuda da amiga. Recebi. Quem recebi? Será que é eu recebi? Tu recebi? Ela recebi? O verbo aqui, ó, gente, recebi, está indicando que quem recebeu foi eu, fui eu. Então, ó, eu recebi ajuda. Se sou eu, o pronome possessivo vai dizer que a amiga é minha. Olha só, recebi ajuda da minha amiga, porque aqui sou eu, ó. Se sou eu, a amiga é minha. Se fosse você, se fosse Maria, por exemplo, Maria eu chamo de ela, né? Ela recebeu ajuda da
sua amiga. Então é muito importante, pessoal, que vocês vão observando esses pronomes e a relação que eles fazem com as pessoas. Importantíssimo, pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Sempre pensar, será que é uma pessoa? Será que é duas pessoas? Aí a gente começa a concordar o pronome com o gênero, com o número e com o grau do substantivo lá. Tudo bem, pessoal? Olhem só. Para a aula desta semana, é muito importante que vocês revisitem os conteúdos, o mais importante de tudo aquilo que nós vimos. Por quê? Porque lá na nossa atividade estão as atividades dos pronomes possessivos. O professor vai revisitar agora lá no nosso quadro para que vocês gravem e vão anotando lá no caderno. Muito importante que vocês gravem isso, porque estejam com a atividade na mão. Lá vocês vão ver que praticamente todas as atividades se referem aos pronomes. Não tem atividades de interpretação. A maioria delas é referente aos pronomes. Então vamos rever? Olha só. Vejam aqui. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa, que pode ser do singular, quando é apenas uma pessoa, ou pode ser do plural, quando tem mais de uma. Então, quando eu digo com relação à posse, que é algo que o dono sou eu digo que é meu, certo? Quando eu digo que o dono é tu, eu posso usar o pronome teu, né? E quando eu tenho a terceira pessoa, que é ele ou ela, eu posso usar o pronome seu ou sua. Vejam lá no nosso exemplo do Marco Polo, lá quando ele diz assim, que seus habitantes, ou seja, os habitantes dela, da Armênia. Então, aqui eu posso dizer que é meu, teu ou seu. Meu, teu, seu. Certo? Esses são os nossos pronomes possessivos. Se for no plural, nós, eu digo que é nosso. Vós, eu digo que é vosso. Ou eles ou elas, eu digo que é seus, né? Seus ou suas. Então, importantíssimo, gente, que vocês prestem atenção, revisitem as aulas e não deixem de assistir a aula da próxima sexta-feira. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvidas, entre em contato, manda um WhatsApp para a professora, pede um auxílio. Esses conteúdos são um pouquinho mais difíceis, mas com persistência a gente aprende e, como eu disse para vocês, sempre exercitando a leitura. Tudo bem? Um beijo do professor Júnior e até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindo também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham nas aulas de matemática. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Bem, vamos já para o nosso objetivo para ver o que nós vamos aprender na aula de hoje? Então, hoje nós vamos trabalhar com a resolução de problemas, né, do campo aditivo, que vão envolver números naturais e números racionais. A gente vai utilizar estratégias próprias ou até algoritmos padronizados. Então, isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com a resolução de problemas do campo aditivo. Lembra o que era o campo aditivo? Isso, o campo aditivo é aquele campo que trabalha com adições e subtrações, né? De uma forma assim mais geral, porque pertence ao mesmo campo, né, de conceitos. Então, esse é o nosso trabalho do dia de hoje. E para a gente iniciar, nós vamos fazer um exercício que vai assim a gente não vai resolver os problemas que vão aparecer, a gente vai só analisar e a gente vai pensar qual é ou quais são, né, as operações que estão ali envolvidas naquele problema que dão a solução para o problema. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos ler alguns problemas e vamos ver quais operações que nós podemos fazer para resolvê-lo, beleza? Então a gente vai fazer uma análise apenas. Vamos lá? Então o primeiro problema, né, que a gente
tem aí é a seguinte situação. Na papelaria do senhor José, tinha 657 cadernos no estoque. Chegaram 328 novos cadernos. E foram vendidos 239. Quantos cadernos ficaram no estoque da papelaria? Então pensa bem, ó. Qual dessas três opções aí de baixo resolveria esse problema? Então vamos analisar. Papelaria do senhor José tinha tantos cadernos. Chegou um outro tanto de caderno. E depois ele vendeu um tanto de cadernos. Então, tinha, chegou, depois saiu. Qual é a situação aí que resolve esse problema? Então, pense assim, eu tinha um tanto e chegou mais um tanto. Depois eu tive que vender, eu tive que retirar esse tanto daquilo que eu tinha. Quais são as operações que resolvem o problema? Vamos ver se você acertou? Isso, a adição e a subtração, que são as duas que resolvem esse problema. Nós temos que somar primeiro os cadernos ali que chegaram, e depois a gente retira aqueles que foram vendidos, né? Para sobrar, e aqueles que sobraram ficaram no estoque da papelaria. Agora vamos para a segunda situação. Também, nós vamos só analisar, tá bom? Leonardo coleciona selos. Selos, aqueles selos a gente coloca assim, né, em cartas, enfim. Ele comprou pela internet a coleção de Mário com 547 unidades, ou seja, tinha 547 selos naquela coleção. Mas depois ele descobriu que 230 eram iguais e que ele já tinha, né? Então eram os iguais que ele já tinha, 230 foram repetidos para ele. E que os outros 25 selos estavam danificados, ou seja, estavam extraviados, rasgados, enfim, não dava para usar, não serviam mais para a coleção, então tinham que ser retirados, eles estavam estragados. Quantos selos novos Leonardo conseguiu com essa compra? Então, o Leonardo já era colecionador, ele já tinha um tanto de selos, mas não me interessa quanto que ele tinha antes. O que a gente quer saber é quantos que ele conseguiu ali naquele momento com aquela compra que ele fez da coleção do Mário. Então, se ele tinha, a coleção tinha 500 e poucas unidades de selo, 230 ele já tinha, então quer dizer, se ele já tinha, estava repetido, não era novo para ele. E os 25 que estragaram, ele tinha que dar um jeito de não usar mais, então não servia mais para a coleção, tinha que ser retirado da coleção. E aí, qual dessas três opções resolveria o problema? Será que eu tenho que somar os que eram iguais ali, o 230, mais o que a coleção em si do Mário e tirar os 25? Será? Será que eu tenho que pegar o total, retirar os 25 e somar os 230? Será que eu tenho que pegar o total, tirar 230 e tirar os 25? E aí, qual das três opções vocês acham que resolve? Pensa bem, Mário tinha 547, 230 era repetido, então não servia para ele, né, de selo novo não servia, então não podia usar. E os 25 que eram estragados também não podia usar, não serviam para ele. Então, qual é a opção que responderia a esse problema se eu tivesse que escolher uma das três? Vamos ver se você acertou? Isso, olha lá, ó. Eu vou pegar o 547, eu vou retirar 230, porque aquelas 230, aqueles 230 selos eram repetidos, então para ele não servia. Tiro também os 25 que estavam estragados. Pronto, retirei todos eles, vai sobrar o que é novo. Então, se eu resolver essa operação, eu vou encontrar a resposta dos selos novos, né? Que o Leonardo conseguiu com essa compra. Muito bem, então nós resolvemos, né, nós pensamos aí um pouquinho, né, nesses dois problemas do campo aditivo, né? Onde a gente teve que fazer somas e subtrações. Quando a gente pensa nessa possibilidade de acrescentar, retirar, eu estou trabalhando com
com os problemas do campo aditivo. E os problemas do campo aditivo, eles são de diversos, a gente pode resolver ele de diversas maneiras, né? O nosso pensamento é que tem que estar ali visualizado. Às vezes eu tenho que pegar um tanto, retirar um tanto daquilo que eu já tenho. Então eu vou pegar aquele tanto e vou tirar uma parte. Então, ó, retirar é diminuir. Então isso já tem que estar na minha cabecinha. Se eu tenho um tanto e de repente eu olho lá no meu colega também tem mais um tanto, vamos juntar os dois tantos para ver o que dá? Opa, quando eu junto eu estou somando, isso, eu estou fazendo um acréscimo, né? Eu estou juntando quantidades. Agora, se eu tenho um tanto e de repente eu ganho de fora de alguém esse outro tanto, hoje eu estou acrescentando, né? Estou pegando daqui e acrescentando no que eu tenho. Isso também é uma ideia do campo aditivo. Então, essas ideias resolvem-se com adições e subtrações, né? Normalmente são com adições e subtrações. Beleza? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos resolver dois problemas. Um que é bem compridinho, que nós vamos fazer por primeiro, e depois você vai pegar aquele problema que está aí na tua atividade. Isso, o problema número 3 aí da folha de atividades. Nós vamos resolver ele aqui na aula de hoje, junto com a professora depois, que nós terminar esse por primeiro. Beleza? Combinado? Então vamos lá para ver na nossa telinha qual que é o problema. Então o problema está aí, né? Nós temos aí uma situação hipotética, né, que a gente inventou para essa situação da nossa aula de hoje. Com a abertura dos pontos turísticos, as visitas ao zoológico voltaram a ser procuradas. Observe a tabela que está incompleta. Então, nós temos ali uma tabela dos dias da semana. Alguns dias já estão com valores preenchidos, outros dias estão com valores em vazio. E nós temos ali na primeira parte da tabela da segunda-feira escrito fechado. Quer dizer, o zoológico na segunda-feira fecha. Ele não atende ninguém, né? Então não tem ninguém visitando o zoológico na segunda, por isso que está escrito a palavra fechado. Aí nós temos ali A, B, C, D e E, 5 perguntas para responder em relação a essa tabela que está aparecendo aí para vocês no vídeo, né? Então a professora vai anotar aqui, agora nós vamos fazer aqui na mesa, mas a professora vai anotar aqui a quantidade, né, de visitantes que nós temos aí em cada dia da semana que nós vamos precisar para resolver o problema. Então vamos voltar lá no problema mais um pouquinho? Então o que nós temos aí? Nós temos a sexta, o sábado e o domingo. Então se nós temos sexta, sábado e domingo, a segunda não tem, a terça a gente não sabe ainda, a quarta a gente não sabe, a quinta também a gente ainda não sabe, e nós temos só a ideia, né, por enquanto, da sexta, do sábado e do domingo. Então, o final de semana prolongado, né? A gente vai chamar aqui, a professora vai colocar aqui na nossa representação aqui, um final de semana representado pela sexta, pelo sábado e pelo domingo. Então, na sexta está ali, ó, 624 visitantes. Então, a professora vai anotar aqui as pessoas da sexta. Vamos voltar lá no sábado, nós temos 986. Então, 986 pessoas no sábado. No domingo, 1.383. 1.383 pessoas no domingo. Então, a professora fez o registro aqui no cartaz, que vai aparecer agora para vocês verificarem aí. Então, essas aqui são os dias que nós temos lá no calendário, na nossa tabela, né? E nós sabemos que na segunda não tem nada, né? A segunda-feira é um dia que ninguém visita, porque provavelmente eles limpam, né? Organizam todo o zoológico para receber os visitantes nos outros dias. Esses 3 dias aqui, sexta, sábado e domingo, eles fazem, né, juntos um conjunto que a gente chama de final de semana, né? Final de semana. Por quê? Porque nós estamos assim, digamos, né, o último dia da semana, a gente sabe que é sábado, né? Porque domingo é o primeiro. E a sexta é o penúltimo número, né, o penúltimo dia, né, antes do último. Então, se nós temos o penúltimo, o último e o primeiro, a gente chama esse conjunto de 3 dias de final de semana, tá bom? Só para a gente fazer o registro aqui do problema, porque o problema fala, né, no final de semana ali, né? Vamos ver a pergunta que nós temos lá para responder na primeira questão? Então, a primeira questão diz assim:
quantas pessoas visitaram o zoológico nos 3 dias seguidos no final de semana. Então agora, o que a professora vai fazer? A professora vai registrar aqui no quadro os 3 valores aí que está aparecendo, porque a gente quer saber o final de semana. Então, como eu registrei sexta, sábado e domingo como final de semana, eu vou ter que juntar, então, 624. Então, a professora vai anotar aqui só um pouquinho para a professora anotar direitinho. 624, que é o valor da sexta, mais o 986, que é o do sábado, mais o 1.383, que é o do domingo. Então, a professora vai virar aí para mostrar para vocês o registro que ela fez da operação, tá bom? Então, nós temos que fazer essa soma. Para fazer essa soma, nós vamos ter que fazer aí armar umas continhas, né? Bem, armar uma operação. O que nós temos aqui? Bem, nós temos aqui, podemos fazer assim, professora, pegar esses dois primeiro para depois somar com esse? Podemos fazer isso. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o 624 primeiro, mais o 986, para depois juntar lá com o outro, né? Então, a pessoa vai fazer de outra cor aqui, ó. 624, 986. Somando, 4 com 6 dá 10, sobe uma dezena. 8 com 2 dá 10, 10 mais 1, 11, 1 aqui, 1 na centena. 9 mais 6 dá 15, 15 mais 1 dá 16. Então, por enquanto, parcialmente, nós temos esse valor aqui, ó, 1.610, que é o valor dessas duas aqui. Então, agora a professora vai escrever aqui, 1.610. Que é o valor daquela primeira que a gente fez. Agora nós vamos juntar esse 1.610 com o 1.383 que está aqui. Então, vamos fazer assim, ó, 1.383, 1.610. Lembrando que para armar as operações, nós temos que lembrar, né, dessa situação aqui, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Não podemos esquecer dessa regra, né, que é do sistema de numeração. Agora, fazendo a nossa operação. 3 mais 0 é 3, 8 mais 1, 9, 6 mais 3, 9, 1 mais 1, 2. Então, nós tivemos quantas pessoas visitando no final de semana? 2.993 pessoas. Vamos ver a resposta lá no nosso problema? Então, tá ali, ó. 2.993 pessoas visitaram o zoológico naquele final de semana. Agora, a próxima pergunta aí, ó. Leiam comigo. Na terça, a visitação é menor, correspondendo a 1/3 da quantidade do dia do final de semana com maior visitação. Então, nós temos que olhar lá no final de semana, ali, ó, sexta, sábado e domingo, qual é o maior dia de maior visitação? Isso, no domingo. Quanto que é no domingo? 1.383. Então, esse número aí é o número maior nos 3 dias do final de semana. E disse que na terça é 1/3 dessa quantidade aí de pessoas que visitaram a terça. Como que eu faço agora 1/3 desse número grandão? Então, nós vamos ver aqui com a professora agora. Se eu tenho, vamos pensar assim, esse total aqui, ó, que é o final de semana, né? Ou do domingo. Deixa eu mostrar para vocês a ideia que eu estou desenhando aqui, ó. A professora está rabiscando. Eu lembro que eu falo para vocês que eu gosto de rabiscar para poder pôr a minha ideia no papel, para poder pensar direitinho. Então, se eu tenho que pegar esse valor do domingo e repartir em 3 partes, e daí vou pegar apenas uma parte para a terça. É isso que eu tenho que fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui e vou dividir em 3 partes. Então, daí por isso que diz 1/3, né? Então, vai lá, 1.383. Deixa a professora apagar aqui um pedacinho para poder fazer o resto. Que vai ser divididos por 3. Agora, nessa condição aqui da divisão, nós vamos fazer assim, ó. A professora vai fazendo e vocês vão observando aí.
né? Eu vou olhar para o número 3 e vou dizer assim, eu tenho que dividir 1.383. Eu posso dividir em 3 partes? Posso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar assim, ó, vamos pegar a unidade de milhar primeiro. Eu tenho 1.000. 1.000 eu posso repartir em 3 partes tranquilamente. Mas eu posso dar uma unidade de milhar inteira para cada 3 pessoas? Não. Então, se eu não posso dar uma unidade de milhar inteira, o que eu tenho que fazer, professora? Eu tenho que desmanchar a unidade de milhar e transformar em centenas. Por isso que eu faço assim, ó, eu pego 1 e o 3, que virou 13. Porque eu estou dividindo agora 13 centenas. Posso dar agora uma centena inteira para cada 3 pessoas, pelo menos? Agora eu posso dividir 13 centenas em 3 partes iguais. Quantas centenas vão para cada parte? Então agora eu vou estar trabalhando aqui, vou escrever aqui a letrinha C de centena, dizendo que eu vou ter que olhar agora. Bem, eu sei que 4 vezes o 3 é 12, né? 4 vezes 3 é 12. E 12 eu posso tirar de 13. Então aqui eu já posso dizer que é 4 centenas. 4 centenas vezes 3 dá 12. 12 eu vou retirar do 13 e vai sobrar 1. Então olha como é que a professora fez o registro aqui da operação, tá? Eu coloquei o C de centena para mostrar para vocês que eu fiz esse agrupamento aqui primeiro para dividir em 3 partes iguais, ok? Beleza? Agora a professora vai fazer o quê? Eu vou juntar este 8 aqui embaixo. Vai dar 18. Posso dar 18 dezenas agora, porque eu estou na ordem da dezena. Estão vendo que eu estou na ordem da dezena? Então peguei aqui, agora esse número aqui é 18 dezenas. Então eu vou colocar aqui, ó, o D de dezena. Quantas dezenas eu posso repartir agora? Quantas que vai ficar para cada 3 pessoas ou cada 3 partes? Bem, 18 na tábua do 3 é 6. Então, 6 partes de 3. Então, 6 partes de 3 é 18. Eu tiro 18 de 18 e não sobra nada. Ok? Estão vendo ali? Ótimo. Agora, eu vou... Terminou a conta, professora? Não, vou baixar aqui o 3. O 3. E agora, eu vou dizer assim, 3 dá para dividir em 3 partes? Tá. Que 3 unidades, né? Ó, eu estou no U aqui, ó, na unidade. Então, eu vou pôr o U aqui, ó, unidade. Quantas unidades vai para cada um se eu tenho só 3 unidades? Se eu vou repartir em 3 partes? Isso, vai dar uma unidade para cada um. E aqui agora a professora não consegue fazer a continha porque ficou pequenininho. Deixa eu apagar aqui e arrumar para dar certinho de eu fazer a conta para vocês verem. Só vou puxar aqui para cima, né? Só um pouquinho, deixa a professora terminar de escrever aqui. 12, que a gente tirou, sobrou 1, abaixou o 8, aí a gente tirou 18, não sobrou nada, abaixou o 3. 3 vezes 1 é 3, 3 eu tiro de 3, que não sobra nada. Então, olha lá como é que ficou o registro da conta que a professora fez. Então, assim que ficou a divisão. Agora, na terça-feira, quantas visitas foram? 461. Vamos ver aí na resposta do problema? 461 pessoas visitaram esse zoológico na terça-feira. Na quarta-feira, em média, visitam o zoológico uma centena, 2 dezenas e 8 unidades de pessoas, né, a mais que na terça. Então aí tem uma questão de a gente vai ter que fazer uma soma, né? Nós vamos fazer uma soma porque está pedido ali que a gente tem que somar as quantidades de pessoas. Só deixa a professora anotar aqui da terça-feira, que é 461. Então, 461 pessoas foram na terça-feira. Já anotei. Agora, nós vamos juntar 461, que é o valor da terça, mais uma centena, né? O problema de dizer lá, uma centena, 2 dezenas e 8 unidades. Uma centena, 2 dezenas, 8 unidades, que formou o número 128. Então, na terça, é essa conta que nós vamos ter que fazer. Beleza? Então, vamos lá. A professora vai virar aqui agora para armar a conta. Vamos fazer de outra cor. E vamos lá.
461 mais 128. 8 mais 1, 9. 6 mais 2, 8. 4 mais 1, 5. Então, na quarta, né, que nós estamos na quarta-feira, foram visitar o zoológico 589 pessoas. Vamos ver a resposta do problema? Então, 589 pessoas foram visitar o zoológico na quarta-feira. Agora faltou a quinta. Vamos ver aí no problema, na pergunta da quinta. Na quinta, tivemos a quantidade do domingo, retirando a quantidade da quarta. Quantos foram os visitantes da quinta? Então, nós vamos pegar a quantidade do domingo. Quanto que era o domingo ali? 1.383. 1.383. Vamos retirar a quantidade da quarta-feira. Quarta-feira é 589. Então, aqui ficou essa operação para fazer agora nessa letrinha que nós estamos procurando agora da quinta-feira. O do domingo menos o da quarta. Vamos pegar lá. Vamos armar agora com outra cor para a gente poder fazer certinho. 1.383 menos 589. Então, veja aqui que a professora fez, né? Dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade embaixo de unidade. E ao milhar ainda, ó, aqui não tem, né? Ó, números, aqui tá vazio, porque não existe número aqui para fazer milhar. Então, a milhar aqui não tem ninguém para ser tirada dela, no caso, agora, nesse momento, né? Vamos agora desenvolver a conta. Vamos fazer o nosso algoritmo tradicional que a gente faz lá, né? Posso tirar 9 de 3? Porque eu só tenho 3 unidades, eu quero tirar 9. Eu vou emprestar um aqui do vizinho, então o 8 vai emprestar uma dezena para o 3, vai ficar 13. Agora eu tenho 13, quero tirar 9. Posso tirar 9 de 13? Posso, vai sobrar 4. Agora eu tenho 7, deixa a professora virar só para vocês verem o que a professora fez aqui, ó. Eu tirei, né, emprestei uma dezena para cá, ficou 13. Tirei 9 de 13, ficaram 4. Agora eu tenho 7, quero tirar 8, posso? Então eu vou emprestar uma centena. Então a centena vai virar 2, eu já vou marcar 2 ali. Então aqui virou 2, porque eu emprestei uma para lá. Agora eu tenho 17 para tirar 8. Posso tirar 8 do 17? Posso, vai sobrar 9. Agora eu tenho 2. Olha como é que ficou aqui. Agora eu tenho 2, né? Porque se eu emprestei uma centena para cá, eu só fiquei com 2 centenas. Vou pegar a milhar e vou transformar em 10 centenas e junto com o 2 vai ficar 12 centenas. Então aqui, né, zerou, porque eu emprestei, eu desagrupei a milhar em 10 centenas, junto com as 2 que tinha e ficaram 12. 12 tira 5. Posso tirar 5 de 12, vai sobrar 7. E aqui no zero não tem para tirar nada. Então a resposta é 794. Vamos ver lá na nossa resposta no problema? Então na quinta foram 794 pessoas. Então aqui está agora na tabela anotado na tabela aí são anotadas todas as visitas da semana. E a última pergunta, né? É possível calcular o total de visitantes da semana? Quantos foram esses visitantes? Então é possível agora a gente calcular. Então a professora vai pegar aqui o cartaz que a professora fez, ó. Vocês vão ver aí, vai aparecer para vocês. E nós vamos pegar esses valores e vamos calcular aqui para descobrir quanto que deu no final de tudo, tá? Então, olha o que a professora vai fazer. Eu vou virar aqui só um pouquinho para a gente poder fazer aqui as nossas combinações. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Essas 6 parcelas, eu não posso pôr uma embaixo da outra e fazer conta? Posso. Mas às vezes eu posso me enganar e posso fazer conta errada. Então, o que dá para nós fazer? A gente pode fazer assim, ó, de 2 em 2. Eu posso fazer a soma assim, ó. Eu faço a soma de 2 em 2 primeiro. Depois que eu fizer a soma de 2 em 2, eu vou somando até chegar lá no final. Então, é isso que nós vamos fazer.
A professora vai pegar aqui agora o quadro e vai fazer a primeira soma, que é 461 mais 589. Então, agora vamos fazer aqui no quadro. Deixa a professora puxar para o lado de cá, para vocês verem lá. Então, 461 mais 589. Então, essa é a primeira soma que nós vamos fazer. 9 mais 1, 10. Vai 1 lá na dezena. 8 mais 6, 14. 14 mais 1, 15. Vai 1 lá na centena. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10. Então, eu tenho 1050 nessa soma aqui, ó. Nessa soma, 1050. Então, agora vamos colocar aqui no cartaz. A professora vai anotar aqui, vai pegar outra cor aqui e vai colocar aqui. Essa resposta deu 1050. Isso a gente faz quando nós temos muitas operações para fazer. Veja, aqui nós temos muitas operações para fazer. Então, eu posso fazer por partes. Esse é um recurso, né? É uma das estratégias que a gente usa para resolver problemas quando tem bastante conta para fazer. Agora, vamos fazer essas duas aqui. Então, essas duas aqui é 794 mais 624. Ok, 4 com 4 é 8. 4 mais 4, 8. 9 mais 2, 11, sobe 1 na centena. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. Então, 1418, né? Que é o valor da nossa resposta. Então, agora nós vamos colocar lá no nosso cartaz. 1418. 1418. Olha lá como é que ficou o registro da operação. Ok? Agora faltou a última, né? Que é 986 mais 1383. Então, vamos lá. Vou pôr o número maior por cima, né? Porque ele fica mais fácil para a gente trabalhar com a operação quando o número maior está em cima. 1383 mais 986. Ok. Agora, vamos lá. 6 mais 3, 9. 8 mais 8, 16. Sobe 1 lá na centena. 9 mais 3, 12. 12 mais 1, 13. Vai 1 lá na milhar. 1 milhar mais 1 milhar, 2 milhar. Então, a resposta daquela operação ficou 2.369. Então, a gente vai escrever agora aqui do ladinho. 2.369. Então, ok. Até a professora fez aqui com cor diferente, não tem problema nenhum, tá bom? Ok? Beleza. Agora, vamos somar tudo isso aqui. Agora podemos somar 3 parcelas. Agora 3 parcelas a gente não vai se atrapalhar, né? Então vamos lá. Vamos pegar 1050 mais 1418 mais 2369. Agora a gente pode fazer essa operação maior. 9 mais 8 dá 17. 17 mais 0 é o 17 mesmo. Mais 1 lá na dezena. 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 1, 13. Viu o que a professora fez aqui agora? Subiu 1 na centena. A professora somou primeiro esses dois. Depois o resultado pegou e somou com o de baixo para depois somar com o do meio. Pode fazer assim, professora? Pode. Porque lembra que uma das propriedades da operação da adição é essa? Que se eu trocar as parcelas de lugar, o resultado não se altera? Então, eu posso fazer assim. Agora, vamos ver aqui na centena. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 2 mais 1 mais 1, 4. 4.837 é a resposta final. Então, aqui no nosso cartaz, olha como é que a professora vai fazer. Então, aqui no cartaz, a professora vai fazer assim. Eu vou pegar agora e juntar esse e esse. Fazer um risquinho aqui, né? Dizendo que eu estou juntando todos eles e vou escrever 4
8, 3, 7. Olha como é que a professora fez a operação do registro aqui da ideia, né? Isso que nós fizemos aqui nesse cartaz foi a ideia. Pegar todos os valores, somar partes, para depois somar outras partes, né, a somatória das partes, para depois ter o final. Se eu pegar uma calculadora e colocar todos esses números, vai dar esse aqui. Você pode fazer esse teste aí na sua casa depois, tá bom? Ok? Muito bem. Então, agora que nós já fizemos esse problema, vamos para a resposta lá, porque faltou a última resposta para a gente responder, né? Falta a última letra lá para a gente ver a resposta. Vamos lá? Então, a última resposta ali, ó, 4.837, né? Que faltou só para vocês verificarem que todas as respostas estão aí na telinha. Muito bem, então agora você vai pegar a tua atividade, essa que você ficou aí com você, né? Que nós estamos fazendo durante a semana, né? Um dia, todo dia, uma das atividades que vocês receberam da escola. Pega lá para a gente resolver agora. Vai aparecer aí na telinha para você a atividade também. Então, era um problema, né? Esse problema nós vamos resolver aí na lousa junto com a professora. Então, para o Natal, uma loja vendeu 864 blusas femininas, 982 camisetas masculinas, 583 calças jeans e 364 vestidos. E ainda sobraram 115 peças diversas nas prateleiras. Quantas peças de roupas essa loja possuía para vender nesse período? Então, bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma soma, né? Nós temos que somar tudo isso daí. Então, você vai montar lá a soma, né? Vamos pegar lá 864 mais 982 mais 583 mais 364 mais 115. Isso, então ficou aí essa sentença, ó, apareceu para você aí na telinha. Então, essa é a sentença de soma que você vai registrar aí no seu papel, na sua folha, nesse papelzinho que você usou aí para, né, que a professora da escola te passou para você responder as questões aqui na aula com a professora. Então, aqui a professora vai fazer aqui na mesa, a professora está copiando aí essa sentença que vocês também têm que copiar nesse caderno ou nessa folha, né? Aonde vocês estiverem usando aí qualquer material de estudo. Tem gente que faz na folha, tem gente que faz no caderno. Então, qualquer uma dos dois lugares está valendo. Então, a professora colocou aqui no cartaz da professora a mesma sentença que vocês, ó, né? Colocamos lá, desde a primeira até a última. Agora, olha o que a professora vai fazer. Então, a professora, ela vai mostrar para vocês que a gente pode fazer a operação do mesmo modo que a outra que a gente fez, que é juntando partes, porque são bastante números, né? Então, veja, eu vou juntar essa parte com essa parte. Depois, eu vou juntar as outras partes que sobraram. No caso, seria essa e essa. Professora, mas ainda tem um número lá no final. Bem, esse número que está aqui no final, a gente vai responder, vai pegar depois ele, não podemos esquecer dele. Então, agora nós vamos fazer aqui na lousa com a professora. 864 mais 982. Igual nós fizemos lá naquele registro passado, tá? Então, vai junto comigo aí, vocês acompanhem com a professora. 4 mais 6, 4 mais 2. Isso, a professora já deu a resposta, ó. É 6. 6 mais 8. Isso, 14, sobe um na centena, né? Vai subir um lá na centena. Agora eu tenho 8 mais 9, que é 17. 17 mais aquele 1, 18. Deu 1846. Então, olha lá a resposta. 1846, que a professora vai colocar lá no cartaz, né? Só deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta, para a gente colocar aqui no cartaz agora. 1846. 1846. Olha como é que a professora deixou registrado. Ok? Agora vamos fazer essa aqui, ó. Essas duas parcelas ali, vamos juntar. Então, vamos lá, a professora vai pôr aqui, já mostro para vocês, só um pouquinho. Então, a professora vai pôr aqui do ladinho para vocês olharem. 583, 364. Somando, 4 mais 3, 7. 6 mais 8, 14.
14, sobe 1 na centena. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. 947, olha lá. Agora vamos colocar o 947 ali no nosso cartaz. Deixa a professora virar um pouquinho aqui primeiro, só um minutinho. 947. Agora nós vamos fazer podemos fazer este aqui somado, deixa a professora pensar. Vamos somar primeiro este aqui, que é mais fácil, com esse aqui. Esse aqui é mais fácil somar primeiro, para depois somar com o do 1000 lá, né? Vamos somar aqui, ó. Olha como é que a professora fez. O pensamento da professora. Eu juntei a resposta dessas duas com mais esse aqui. Vamos pôr aqui do ladinho agora. Vamos fazer a conta aqui na lousa junto com a professora. Então, vamos lá? Vamos pegar 947 mais 115. 7 mais 5, 12. Sobe 1 na dezena. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. 9 mais 1, 10. 1062. Olha como é que ficou. Beleza? Agora a gente vai juntar, vai colocar esse valor aqui do ladinho. Deixa eu precisar virar aqui um pouquinho. E vamos colocar o valor. 1062. Ótimo. Agora, nós vamos pegar esse e esse. Ó o esquema de pensamento que a professora rabiscou aqui no cartaz. É o pensamento da professora. Então, eu estou rabiscando no cartaz para vocês aprenderem também a fazer assim, se vocês quiserem, né? Pode fazer assim também. Então, vamos juntar agora esse com esse. 1846 mais 1062. 6 mais 2, 8. 4 mais 6, 10, sobe 1 na centena. 8 mais 1, 9 centenas. 1 mais 1, 2 unidades de milhar. Então, o valor final é 2.908. 2.908. A professora vai colocar aqui agora o valor total. 2.908. Então, essa é a resposta final, né? A nossa resposta final é 2.908. Vamos lá agora na nossa telinha para a gente sistematizar rapidinho tudo que a gente viu? Agora a gente fez assim, ó, a professora reuniu, né, a soma dos dois, depois nós somamos os outros dois, por último a gente juntou o 115 com 947 e depois, por último, juntamos os dois totais parciais para encontrar o total final, 2.908. E a resposta é, sabemos que a loja tinha 2.908 peças de roupas para vender naquele período. Muito bem, então aí resolvemos juntos aí a nossa última questão aí do dia de hoje, que é a tarefa número 3. E na próxima aula que a gente tiver de matemática, né, vocês vão fazer então a última atividade dessa folha comigo. Então lá na próxima aula de matemática, nós vamos nos ver e resolver essa última que está aí na sua folha de atividades. Combinado? Bem, tudo isso a gente fez para cumprir o objetivo da aula. Vamos rever o objetivo da nossa aula? Resolver situações e problemas do campo aditivo envolvendo números naturais e racionais, utilizando estratégias próprias ou algoritmos padronizados. Então, foi isso que a gente fez. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula, mas principalmente aprendido. Isso mesmo. A professora vai ficando por aqui porque já terminou e a gente se vê lá na próxima. Um beijinho e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sou a professora Cristina e vim trabalhar a formação humana e ensino religioso. Agora a gente vai ver qual vai ser o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver na tela? Solidariedade, tolerância e honestidade. E agora nós vamos ver quais são os objetivos da nossa aula.
reconhecer os diferentes valores em situações do cotidiano e perceber que, diante das inúmeras possibilidades da vida, é preciso não só saber decidir, mas também responder pelas próprias decisões. Então, pessoal, vocês perceberam o quão importante vai ser a nossa aula de hoje? Fiquem atentos, prestem atenção, porque essa aula é muito, muito importante para cada um que está assistindo hoje, ok? E a nossa aula vai começar com uma história, mas antes da história, eu tenho uma informação para vocês. Vamos ver na tela? Então, olha lá, a educação passa por aqui. Então, a nossa história de hoje, que a professora vai passar, quem nos autorizou a estar passando essa história foi a editora Todo Livro. Então, a história do Pinóquio foi autorizada por eles para nós estarmos passando para vocês hoje. Então, eu quero agradecer a editora e agora nós vamos ver a nossa história do Pinóquio e depois fiquem atentos para a gente saber o que ela tem a nos dizer, o que nós podemos aprender com a história do Pinóquio. É uma história bem legal e que nos ensina. Vamos à história? Pinóquio. Gepeto era um artesão solitário. Um dia, ele fez um boneco. Perfeito! Pinóquio será o filho que nunca tive. No dia seguinte, ao acordar, Gepeto teve uma surpresa. Olá, papai. Pinóquio, você fala! É mesmo o filho que sempre quis. E um bom filho deve ir para a escola. Escola? Isso mesmo! Pegue esta cartilha e bons estudos, meu filho. Tchau, papai. Tchau, filhinho. Mas passando pela rua, uma música chamou a atenção de Pinóquio. Era um circo. É aqui que eu quero ficar, Grilo. Mas seu pai falou para ir à escola. Mas na escola não tem mágica. Ei, como se faz para entrar no circo? Ora, um boneco que fala. Eu sou o Pinóquio. Muito bem, vai participar da próxima atração, o show de marionetes. O dono do circo gostou tanto que deu uma moeda para Pinóquio. Oba! O que vai dizer a seu pai agora? Vou comprar um chapéu para ele. Ei, boneco, quer duplicar seu dinheiro? Duplicar? Sim! Na caixa duplicadora o seu dinheiro duplica assim. Assim? Quer saber como isso funciona? Ei, não deve acreditar em estranhos. Investimentos, por favor. Aqui o dinheiro. Legal! Agora é só esperar. Temos compromissos e voltamos depois. Está bem? Claro! E Pinóquio esperou horas, até anoitecer. Enquanto isso, Gepeto procurava pelo filho na escola, no comércio, em toda a cidade. Pinóquio! Pinóquio! Foi até o mar para ver se Pinóquio tinha se afogado, mas Gepeto perdeu-se numa neblina intensa. A fadinha azul achou que Pinóquio precisava de orientação. Pinóquio, você devia ter atendido seu pai, ter ido para a escola e voltado para casa. Eu não tenho pai e também não tenho casa. O que é isso? Mentiras fazem o seu nariz crescer. Promete voltar para casa agora? Eu prometo. Muito bem, Pinóquio. Ei, amigos! Não são seus amigos! O meu dinheiro já duplicou? Temos um negócio na Cidade das Brincadeiras. Brincadeiras? É, e lá os meninos brincam o dia todo. E foram para a cidade das brincadeiras, onde Pinóquio brincou tanto que foi dormir bem tarde. Quando acordou,
levou um susto. O que aconteceu? Por favor, fadinha, tire-me daqui. Pinóquio trabalhou durante dias, até que a fadinha azul, com pena de Pinóquio, transformou-o em boneco e libertou-o. Pinóquio foi correndo pedir perdão a Gepeto, mas encontrou um bilhete dizendo que ele partira para o mar à sua procura. Então foi atrás com um barco, mas uma tempestade o fez cair e uma enorme baleia o engoliu. Lá dentro havia luz e também uma voz conhecida. Nunca mais vou encontrar o meu filhinho Pinóquio. Papai, sou eu, Pinóquio. Perdoe-me, papai, por ter sido desobediente. Juro nunca mais desobedecê-lo. Oh, Pinóquio, meu filho! Então, Pinóquio e Gepeto voltaram para casa. Um dia, vendo que Pinóquio tornara-se exemplo de obediência, a fadinha azul transformou-o numa criança de verdade. E então, pessoal, prestar atenção na história? Essa história, ela é muito legal e ela nos traz um ensinamento. Qual será o ensinamento que o Pinóquio nos traz? Com relação às nossas escolhas, às decisões que tomamos. Quais foram as escolhas do Pinóquio? Será que ele fez a escolha certa? O que ele fez? E agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do Pinóquio. Vamos ver na tela? Estudar é preciso. Então, na época em que Pinóquio foi escrito, a Itália vivia mergulhada no analfabetismo profundo. E os pais sabiam que encaminhar seus filhos para a escola era uma das poucas maneiras de oferecer-lhes um futuro melhor. Não por acaso que Gepeto obriga o filho de Madeira a frequentar a escola e acredita que a educação é uma maneira de nos libertar. O conhecimento não só nos instrui a tomar boas decisões, como também garante um amanhã onde podemos ter em mãos uma série de escolhas. Então, pessoal, vocês perceberam que essa história ela já foi criada com uma intenção de nós percebermos o quanto estudar é importante. Muitas vezes a gente não está a fim de estudar, a gente não quer ir para a escola, agora a gente tem que estudar em casa. Mas percebam o quanto é importante para nós, hoje e no futuro. Porque assim vocês vão saber tomar boas decisões na vida de vocês e vão ter muitas escolhas boas também. Vamos ver a próxima página? Próximo slide? Olha lá. Então o Pinóquio lá, ó. A vida é marcada por momentos de decisão, seja para o bem ou para o mal. Então olhem lá. O que o Pinóquio nos ensina? Aqui ele tomou uma decisão ruim e a consequência foi ruim. Então os momentos de decisões da nossa vida podem ser bons ou não. E o Pinóquio nos mostra que ele tomou uma decisão errada e a consequência foi ruim. Então por isso nós precisamos nos conscientizar sempre, pensar, refletir sobre as nossas decisões, para nós não ficarmos na situação em que Pinóquio esteve. Agora, nós vamos fazer um jogo, o jogo das chaves e do cadeado. Quando a gente tem que abrir uma porta, um cadeado, a gente precisa tomar uma decisão, escolher qual será a chave que nós vamos usar. Mas para hoje, a professora trouxe um dado. Então, nós vamos jogar o dado, a professora vai jogar o dado e o que cair, o número que cair, a gente vai ler o que diz a chave e aí a gente vai lá para o cadeado, certo, pessoal? Então vamos lá. Então, o primeiro que caiu foi o 4. Então vamos lá na chave número 4. Olha lá, chave número 4. Vamos ver o que diz na chave número 4.
Se você é convidado para fazer uma trilha com a família, mas sente medo, o que você faz? Vamos lá então no cadeado número 4 para ver. Vamos ver. Não tenha medo de fazer decisões difíceis. Sendo boas ou não, elas te servirão de experiência. Então, às vezes, a gente tem sim que tomar decisões difíceis. Às vezes não nos agradam. Até a princípio nós não gostamos, mas depois a gente percebe que a gente aprendeu muito com aquilo. Ou até mesmo a decisão pode não nos agradar, mas pode ajudar outras pessoas ao nosso redor, certo? Vamos agora jogar o dado novamente. Vamos lá. E caiu 4 de novo, vamos lá. Agora o número 6. Vamos ver o que diz a chave número 6. Se você tivesse num lugar com 4 estradas para escolher e com pouco conhecimento sobre aonde elas iriam, qual caminho você seguiria? Você tomaria qualquer estrada ou apenas ficaria onde está? Na frente de uma encruzilhada? Muitas vezes, o motivo da indecisão é a falta de informação sobre uma situação. Então, às vezes, a gente não consegue decidir alguma coisa, número 6, porque a gente não tem informações suficientes para decidir. É preciso encontrar equilíbrio e bom senso em cada decisão tomada. Amadurecer não é tomar decisões corretas sempre. Amadurecer é saber lidar com as decisões tomadas. Então é muito importante nós sempre sabermos lidar com as nossas decisões. Não jogar a culpa nos outros daquilo que a gente falou, daquela decisão que a gente tomou. A gente precisa amadurecer e reconhecer se fez alguma coisa certa ou se errada também. Vamos agora, mais uma vez. Opa! Caiu agora o número 1. Vamos lá na chave número 1. Vamos ver o que esta chave nos diz. Pinóquio estava indo para a escola, mas escutou uma música que vinha de um circo. Então ele disse: "É aqui que quero ficar." O grilo falou: "Seu pai falou para você ir para a escola." E agora, essa chave número 1. Vamos ver o que nos diz aqui no cadeado. Vamos lá. Tomar decisões certas na vida é a arte de saber dizer sim e saber dizer não na hora certa. Será que Pinóquio tomou uma decisão certa? Ele disse sim ou não? Ele disse sim, mas para uma decisão errada, que ele teve uma grande consequência, não é, pessoal? Então, vamos ver agora qual vai ser a próxima chave. Vamos lá. Agora caiu o número 5. Vamos ver o que nos diz a chave do número 5. Quando Pinóquio foi libertado dos malvados, ele foi correndo para casa, mas viu um bilhete dizendo que seu pai tinha ido para o mar. Então Pinóquio precisou tomar uma decisão: ir atrás do seu pai para encontrá-lo. Vamos ver o que nos diz sobre esta frase. Vamos lá no número 5. Decisões difíceis nos tornam mais fortes. São elas que nos trazem a experiência e a sabedoria necessária para distinguir o que deve ou não ser feito. Alex Verley. Então, pessoal, isso aqui nos ensina que muitas vezes a gente precisa tomar decisões, como a professora falou, difíceis, que muitas vezes não nos agradam. Mas nós não devemos pensar somente em nós. Quando a gente toma alguma decisão, ela pode afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Ou aquela decisão pode ser boa no início, a gente acha que ela é boa, então a gente toma uma decisão ruim, mas a gente precisa pensar lá na frente. O que essa decisão vai nos refletir na frente? Então ela pode nos trazer algo de ruim também. Vamos ver agora então. Olha lá. Agora foi o número
3. Vamos ver o que diz a chave número 3. Pinóquio queria fazer só coisas que ele achava divertido, sem seguir regras, e acabou sendo transformado em um burrinho. Vamos ver o que diz lá no número 3? Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Lembram o que aconteceu com o Pinóquio? Assim é na nossa vida, pessoal. Tomar cuidado com as decisões. E agora tem só o número 2. Vamos ver se vai cair no número 2? Nossa, não é que caiu no número 2, pessoal. Olha lá. Vamos ver o que diz a chave número 2. Pinóquio confiou em estranhos, mesmo o grilo falando para ele não confiar. Ele fez uma escolha. Vamos ver o que diz lá a chave número 2. O cadeado do número 2. A vida é feita de escolhas. Agora cabe a nós fazermos a escolha certa. Certo, pessoal? Então aqui nós terminamos o nosso jogo da chave dos dados. Vamos para a tela agora? Ser decidido é experimentar um ato libertador. É agir com liberdade e responsabilidade, assumindo as exigências próprias do caminho escolhido. Então pensem nisso, pessoal. Pensem nisso, tá? Tenham atenção na hora das decisões. Vamos ver agora se a gente conseguiu alcançar os objetivos? Reconhecer os diferentes valores em situações do cotidiano e perceber que diante das inúmeras possibilidades da vida, é preciso não só saber decidir, mas também responder pelas próprias decisões. Então vocês viram que a gente conseguiu alcançar os objetivos da nossa aula. Vamos na tarefa? Observe a cena com atenção. Pinóquio fez uma escolha. Qual foi a consequência da sua escolha? Vocês vão escrever lá. Número 2. Pinóquio agora é uma criança de verdade, mas para isso acontecer ele precisou tomar uma decisão. O que ele fez? Pensem e escrevam lá. 3. Levando em consideração o momento em que estamos vivendo de pandemia, pessoal. Quando estiver em um espaço público, deve ou não usar máscara? Observe a cena e escolha a resposta correta, marque um X e dê a sua opinião sobre a resposta. E a 4. Como a gente tem falado muito nas nossas aulas de formação humana e ensino religioso, né? Intolerância religiosa, respeito à diversidade. Assinale qual imagem está correta para você e dê sua opinião, porque a opinião da gente, as nossas decisões, as nossas escolhas são muito importantes para nós, para hoje, para o nosso futuro e para quem está ao nosso redor também. Então, pessoal, façam boas escolhas, tomem decisões certas, tenham consciência, pesquisem, estudem, para que vocês sejam pessoas sempre felizes e realizadas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí! Chegamos ao final de mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Continuem retirando, fazendo e entregando as atividades nas escolas e nos CMEs. Estaremos juntos até o final deste ano e contamos com a sua participação. Continue mandando pra gente a sua foto ou vídeo pelo 9165-8345. Que tal mandar para seus amigos uma mensagem de Natal? Para ver de novo este programa, acesse o Face ou YouTube da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Espera. Atenção! E Já. Aí, cara! Isso mesmo, assopra a bolinha. Êêêê! Vai ser muito legal. Não esqueça de sua bola, que eu vou levar minha bicicleta. Muito legal. E lá em cima? Sim. Sim. Vamos, mas também vamos levar bala, pirulito, chocolate e sorvete. Thank you.